Bem, pessoal, olá a todos, aqui é o professor Ramon. Eu estou gravando essa videoaula para a gente dar sequência no conteúdo de CSS, que nós iniciamos aí recentemente, né? Bem, pessoal, nós já falamos aí um pouco da questão dos seletores em CSS, a importância de você saber como ocorre a seleção dos elementos que você pretende formatar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante também, que envolve a parte da cascata CSS e especificidade de seletores, tá ok? Então, pessoal, essa é a anatomia de uma regra CSS, conforme nós já vimos, né? Vocês podem perceber que o seletor, conforme nós vimos em aulas anteriores, ele pode assumir múltiplas formas, né? Eu posso ter um seletor que ele é um elemento HTML, ele pode ser uma classe, um ID, um atributo exato, né, de um determinado elemento, ele pode ser hierárquico, pode ser de múltiplos elementos, combinação de elementos, combinação adjacente, e seletor baseado em estado, que tem grande relação aí com as pseudoclasses, né? Mas ocorre que no desenvolvimento de algumas páginas podem ocorrer algumas situações inusitadas, como por exemplo essa daqui. O que ocorre com a execução dessas regras quando eu tenho essa situação? Eu tenho uma regra P, uma regra para o seletor P, que é a tag de parágrafo, e tenho o font size de tamanho 1em. E tenho também, novamente, uma chamada para o seletor P, mas dessa vez passando o tamanho 2em, né? Nesse caso, qual regra o navegador vai interpretar, né? Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos aprender o conceito de cascata de CSS, ok? A cascata CSS, pessoal, nada mais é do que a ordem em que esses seletores são interpretados pelo navegador. Então, existem alguns parâmetros que possibilitam o navegador determinar qual é o seletor que deve ser priorizado num determinado momento em que ocorrem esses conflitos, tá? Então, pessoal, só para nós termos uma compreensão melhor, a cascata de priorização da renderização do seletor ocorre nessa seguinte ordem. Em primeiro, em ordem aqui decrescente de importância, tá? Então, a ordem da regra é o parâmetro aqui que é o primeiro que é avaliado, tá? Depois vem a especificidade do seletor e, por último, a importância, que é, na verdade, uma propriedade que a gente força numa determinada regra CSS. E agora nós vamos ver cada um desses fatores aí. Primeiro, nós vamos ver a ordem da regra. Então, para isso, eu criei uma página simples para a gente estar testando, tá? Essa página eu tenho ela aqui no código HTML, vocês podem ver que é uma página simples, e eu vou inserir agora as formatações CSS aqui na tag style, diretamente na página, até para facilitar aqui o entendimento, tá ok? Então, eu vou criar um estilo para o seletor P de parágrafo, e vou colocar font size, vou colocar tamanho 1em, tá certo? E vou colocar aqui P novamente, e vou colocar font size tamanho 1em também, primeiramente, só para nós testarmos, tá? Então, estou repetindo aqui só para nós visualizarmos. Eu vou atualizar o navegador. Vocês vão ver que minha fonte ela já por padrão no tamanho EM, ela continuou nesse tamanho,
Mas agora eu vou alterar aqui para 2EM a segunda regra, e aí vai acontecer o meu primeiro conflito. Eu tenho dois seletores para a tag P, e qual dos dois ele vai considerar? Vamos atualizar o navegador aqui, e observem que ele mudou os parágrafos para o tamanho 2EM, né? Então isso ocorre, pessoal, porque aqui ele considera a ordem, tá? Que a minha regra é inserida na formatação CSS. Então a ordem que vem posteriormente é a última, que digamos assim, entendida pelo navegador como a que deve ser priorizada. Tá? Então, neste caso aqui, eu poderia até apagar essa regra, que isso não iria interferir em nada na minha formatação. Tá, ok? Então, o primeiro parâmetro que a gente deve considerar é a ordem da regra, tá? A posição em que ela ocorre no código. Tá, ok? Então, nesse caso aqui, prevalece a segunda. Tá? Agora, pessoal, a gente pode cair em situações aonde mesmo a regra vindo posteriormente, ela acaba não sendo priorizada pelo navegador. E por que que isso ocorre? Isso ocorre porque entra em ação o segundo fator da cascata de CSS, que é a especificidade. O primeiro foi a ordem e agora vem a especificidade. Então, na especificidade, pessoal, ele leva em consideração o quão específico é o seletor que eu estou utilizando para a regra CSS. Então, eu vou fazer uma cópia aqui desse código para a gente colocar aqui no nosso exemplo, tá? Vou deixar dessa forma mesmo para ficar mais rápido. Mas, de certa forma, o que eu estou delimitando aqui? Eu estou delimitando que isso é um seletor hierárquico, ou seja, ele vai pegar uma formatação na tag A que estiver dentro de uma LI, que estiver dentro de uma UL, correto? Já nesse segundo caso aqui, ele também está selecionando o elemento A, a tag A, mas é a tag A que está solta, que não é um seletor, digamos, hierárquico, tá? Então, se a gente for seguir o fator de ordem de formatação, ele deveria considerar a formatação de tamanho EM, que é a última que foi inserida. No entanto, vocês vão observar que este seletor aqui, o LLA, ele é mais específico, tá? Então, de certa forma, ele vai considerar para o elemento A que estiver dentro da LI, que estiver dentro da UL, ele vai considerar o tamanho 2EM. Tá? Vocês podem até perceber, pessoal, que o próprio, no caso aqui eu estou usando o Visual Studio Code, quando eu posiciono o mouse em cima do seletor, ele já gera para mim um nível de especificidade, tá? Aqui esse 0,0,1 no caso desse seletor, e aqui ele mostra 0,0,3, tá? Então o recurso aí que eu acabei descobrindo recentemente, que acaba sendo muito útil aí na ferramenta Visual Studio Code, tá? Mas, dando sequência, vocês vão observar que essa tag A, que eu estou selecionando aqui, ela vai pegar a formatação definida, né, nesse seletor, que é o tamanho EM, né? Já a minha tag A, que estiver dentro da LI, que estiver dentro da UL, que é o caso dessas duas aqui, elas já pegarão essa formatação. Eu vou colocar aqui 3EM, né, para nós visualizarmos aí bem a diferença. Então, vou atualizar agora aqui minha página, que está com aquele código. Olha lá, vocês vão observar que, no caso, o meu primeiro link, ele pegou a formatação que também estava no parágrafo. Deixa eu só apagar essa formatação aqui, que nós vamos conseguir visualizar melhor, tá?
Vamos lá, beleza. Vocês vão ver que este link pegou a formatação do tamanho de 1 EM, tá? E aqui esses dois links já pegaram a formatação de 3 EM, ou seja, eles, neste caso aqui, mesmo esse utilizando o elemento A, ele não está buscando este seletor, ele está buscando este outro seletor que é mais específico para aquele elemento, tá certo? Isso também, pessoal, poderia ocorrer com parágrafos. Então, vamos supor aqui, eu tenho parágrafo, tá? E eu vou colocar aqui uma cor para o parágrafo vermelha, tá? Vou atualizar, vou salvar. Vocês vão observar que os meus 3 parágrafos ficaram vermelhos, tá? Mas o que eu vou fazer agora? Nesse primeiro parágrafo aqui, eu vou colocar uma classe, tá? Vou colocar uma classe que eu vou chamar de special, tá? E aí eu vou vir aqui agora, vou criar a formatação para essa classe, lembrando que para a classe eu devo usar o ponto, né? E vou colocar uma cor diferente, vou colocar uma cor azul, tá? Vou salvar e vamos atualizar o navegador. Vocês vão observar, pessoal, que o parágrafo que tem a classe especial, ele pegou a cor azul e os outros pegaram a cor vermelho, né? E isso ocorreria mesmo que a ordem aqui da minha regra com o seletor P viesse depois, tá? Por quê? Porque neste caso, como eu disse, ele está levando em consideração a especificidade do seletor. E a gente percebe que o seletor especial é mais específico que o da classe especial, é mais específico que o seletor do elemento P. Tá joia? Então, pessoal, o que nós vamos ver agora? Tá? Nós vamos entender de que forma é calculado, como que os navegadores sabem qual seletor é mais específico. Tá? Então, para isso ser calculado, vocês viram que tem aqueles 3 números lá? Na verdade, o navegador ele calcula pesos para os seletores, tá? Esses pesos eles são calculados a partir de 4 valores organizados em milhares, centenas, dezenas e unidades, que nós vamos entender aqui melhor no próximo slide, que especifica bem esta situação. Então, pessoal, para nós entendermos, quando eu tenho, quanto que eu considero uma unidade? Tá? Aqui nós temos a coluna das unidades, aqui nós temos a coluna das dezenas, aqui a coluna das centenas e aqui a coluna dos milhares. Então, logicamente, aquele seletor que se enquadra nos milhares, ele é mais específico, tá? Que um seletor que enquadra nas centenas, que é mais específico do que o que tem somente dezenas, que por sua vez é mais específico do que o outro que possui somente unidades, tá? E aí nós vamos entender como que isso ocorre agora. Como que eu calculo quando que um elemento eu contabilizo uma unidade aqui na tabela de especificidade? Quando o seletor se refere a um elemento ou pseudoclasse, tá? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, igual H1, elemento único, ele conta uma unidade, certo? Quando o meu seletor está apontando para um atributo class, ou para um atributo, seletor de atributo, ou uma pseudoclasse, ele acaba contando nas dezenas, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, onde ele busca aqui um seletor baseado em atributos, tá? Aqui também ele tem uma classe, e aí ele contabiliza, no caso, 2 vezes, porque ele tem essas 2 situações. Ele tem tanto um elemento baseado no seletor de atributo, né? Ele vai selecionar aqui somente os links A, que tem o href igual a n-s, e somente as classes, tá ok? E nós temos também as centenas. As centenas é quando
eu tenho um elemento com um atributo identificador, que eu uso o ID, tá bem? E por fim, o atributo style acaba sendo mais específico, tá ok? Aqui ele representa os milhares. Então vamos simular algumas situações agora lá no nosso código, tá? Conforme eu disse aqui para vocês, nesse caso do elemento P, ele acabou considerando que a classe ela é mais específica que o elemento P, que o P ele entra no peso de unidades. E já a classe, ela já entra no peso de dezenas. Então, ela acaba sendo mais específico. Eu vou colocar aqui um ID, tá? Para vocês visualizarem. E vou dar o nome desse ID de first de primeiro parágrafo, por exemplo. E vou vir aqui. Tá? Nesse ponto a ordem já não interfere mais, porque aqui ele vai avaliar a especificidade. E vou colocar uma cor, vamos colocar um green, tá? Uma cor diferente das anteriores. Quando eu levo aqui o mouse sobre o seletor, vocês observam que ele já pontuou aqui uma centena, desculpa. Então significa que ele ainda é mais específico do que a minha classe, que pontua uma dezena, desculpa, gente. Então, aqui a classe pontua dezena e aqui o ID pontua centena. Então, vocês vão ver que no primeiro parágrafo, vamos atualizar aqui, lá vocês vão observar que ele ficou na cor verde, tá? E não ficou na cor que eu defini na class, tá ok? Então, isso mostra, pessoal, a especificidade desse elemento. Então, se eu usasse aqui, por exemplo, o atributo adjacente, que é o H1 mais P, e usasse a pseudoclasse firstLetter, que significa que eu vou aplicar uma formatação especial somente na primeira letra do parágrafo que aparece logo após o H1. Tá? Então, como que ele vai fazer isso? Font size, vou colocar aqui 3em, tá? Vocês vão observar que a primeira letra, ela ficou num tamanho maior, né? E mesmo que eu vier aqui agora e modificar o tamanho, vamos ver qual que é a especificidade desse seletor. Esse aqui, no caso, ele contou 3 unidades. Então, no caso, se eu mudar o tamanho aqui, font size, vamos colocar 4em, só para nós testarmos. E teoricamente, o que ele aplicou? Ele aplicou o tamanho que eu defini no first né? E acabou não levando em consideração esse seletor. Por quê? Porque esse aqui acaba sendo mais específico, tá? Então, assim, basicamente, pessoal, isso é muito importante para a gente entender, porque em algumas páginas um estilo CSS acaba sendo sobrescrito por outro. Tá? Então, entender essa especificidade, ela acaba sendo aí um fator importante para trabalhar com desenvolvimento web, tá? Principalmente com front-end, tá ok? E para finalizar, pessoal, eu queria mostrar para vocês o atributo style. Eu vou colocar deixa eu apagar esse formato aqui. E vou colocar agora o atributo style, só para vocês verem que ele é o mais específico de todos. Tá? Então, vou colocar aqui uma cor totalmente diferente. Vou colocar um rosa, tá? Para vocês observarem que, neste caso, ele considera o atributo style. Né? Então, o style, como vocês podem ver, ele contabiliza aqui como milhar. Então, ele acaba sendo o atributo aí mais específico que eu tenho
para a cascata de regra CSS, tá ok? E dando sequência agora para nós finalizarmos, o último fator da cascata de CSS é a importância, né? Então, se eu quero forçar que uma regra seja sempre utilizada, eu posso usar a palavra important na frente de uma propriedade. Então, como eu faria isso? Eu viria, vamos supor que eu queira que o head seja a cor utilizada independente da situação, tá? Dependente da situação, eu queira que o head seja utilizado, e aí o que eu faço? Eu coloco a palavra important antes, após a propriedade. Então, aí ele descarta todo o restante. A questão da especificidade, né, do cálculo que é feito nessa tabela, perde todo o valor e ele passa a considerar a propriedade que faz uso da palavra important, tá ok? Então, pessoal, era isso que eu havia planejado para a aula de hoje. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês e até a próxima.